é o seguinte, gente. Vamos lá. Primeiro ponto. A regra é que não existe, por regra, o instituto da inconstitucionalidade superveniente. Não existe, por regra, o instituto da inconstitucionalidade superveniente. Vou explicar. Se uma lei foi editada antes de 88, não existe o fenômeno. E se uma lei foi editada depois de 88, também não se verifica este fenômeno. Vamos então entender. Uma lei que foi editada antes de 88, ela passa por um fenômeno chamado recepção. Toda a normatividade editada antes de 88 ou vai ser recepcionada pelo novo ordenamento jurídico ou será revogada por não recepção. Portanto, não se fala no fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. A lei editada antes de 88, ela vai ser aferida perante o novo ordenamento e será ou não recepcionada. Se não for recepcionada, será revogada. Explico. Vamos imaginar uma lei editada antes de 88. Para ela ser recebida pelo novo ordenamento, ela tem que ter compatibilidade meramente material com a nova Constituição, pouco importando a compatibilidade formal. E o bom exemplo é o Código Tributário Nacional, que foi editado como uma lei ordinária e recepcionado como lei complementar. Por quê? Porque a Constituição exigiu que, para tratar de normas gerais de direito tributário, eu preciso de lei complementar. Isto é perfeitamente possível, porque a compatibilidade é meramente material com o novo ordenamento, pouco importando a compatibilidade formal. E é também possível que neste fenômeno ocorra uma mudança de competência, uma matéria que era de competência da União passar a ser de competência estadual, porque não me interessa a forma, e simplesmente o conteúdo e a matéria. Se for recepcionado, porque preenche os requisitos, ela ingressa no novo ordenamento. Se não for recepcionada, será revogada por não recepção. Então eu jamais posso dizer que uma lei editada antes de 88 se tornou inconstitucional perante a nova Constituição. E o que vale aqui é vamos chamar aqui, a regra ou instituto da contemporaneidade. Porque para se falar em controle de constitucionalidade, eu tenho que analisar, avaliar a lei perante a Constituição que vigora no momento em que ela foi editada. Eu tenho que falar em contemporaneidade. Se uma lei ela foi publicada hoje, eu tiro uma fotografia, paraliso o momento e vou aferir quem é o instrumento de validade dela, que é a Constituição que vigora no momento em que ela foi editada. Então, para se falar em controle de constitucionalidade, no nosso ordenamento, eu tenho que falar somente em relação às leis que foram editadas já na vigência do texto de 88. Porque uma lei que foi editada antes de 88, o fenômeno é outro que não tem nada a ver com constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Até existe uma das ações de controle para se aferir este instituto, que é a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é um dos instrumentos para se aferir recepção ou não de ato editado antes de 88. É uma das ações de controle, mas isto não transforma o fenômeno em inconstitucionalidade. O fenômeno é outro, não tem nada a ver com inconstitucional. Portanto, a conclusão é esta: não existe inconstitucionalidade superveniente em relação a uma lei que foi editada antes de 88, em relação à nova Constituição. Fantástico. Colocada a regra,
nós vamos verificar uma lei que foi editada pós 88 e perante a Constituição de 88. Quando foi editada uma lei já na vigência do texto de 88, eu tiro a fotografia, paraliso o momento e faço a aferição. A aferição agora de uma lei pós-88 perante a Constituição de 88, ela tem que ser sob o aspecto duplo de forma e de matéria. Eu tenho que analisar a lei pós-88 perante a Constituição de 88, analisar a forma e a matéria em relação ao texto que vigora neste momento do novo ordenamento. E vamos imaginar, então, que a lei foi editada já na vigência do texto de 88 e que esta lei nasceu perfeita. Ela nasceu perfeita. Ela tinha compatibilidade de forma e de matéria com a Constituição de 88. Ela nasceu constitucional. A pergunta que eu faço é: esta lei que nasceu perfeita, o que ocorre se vier uma emenda que muda o parâmetro ou o paradigma de confronto que dava validade a ela? O entendimento do Supremo, a jurisprudência do Supremo, apesar de críticas doutrinárias, é no sentido de que a emenda, ela revoga a lei, em sentido contrário. Portanto, não se fala também, neste caso, em inconstitucionalidade superveniente. Não se fala. Não se fala. Então veja, a regra é, vamos anotar a regra, tomar uma aguinha aqui. Lei antes de 88. Perante a nova Constituição, não se fala em inconstitucionalidade superveniente. Lei pós-88. Perante uma emenda, não se fala em inconstitucionalidade superveniente. No primeiro caso, é o fenômeno da recepção ou da não recepção. Se não for recepcionado, será revogado. No segundo caso, a emenda revoga a lei em sentido contrário. Fantástico. Agora, o que vamos propor? Uma exceção a esta regra. Esta exceção à regra deve ser observada em dois fenômenos. Então eu vou dar um exemplo agora de fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Vou dar dois exemplos de inconstitucionalidade superveniente. Dois exemplos. E esses dois exemplos que eu vou dar agora, um deles já é conhecido, já caiu na OAB, já caiu em segunda fase, mas o segundo ainda não caiu em segunda fase. Não caiu. O primeiro caso, o primeiro exemplo, no qual eu tenho inconstitucionalidade superveniente de uma lei que nasceu perfeita, é no caso de mutação constitucional. Olha lá, Cavalcante Diego já escreveu aqui, mutação constitucional. Vou explicar, mutação constitucional. Você tem uma lei que nasceu perfeita. Ela está perfeita. Vamos imaginar uma lei que em 88 proibia a união homoafetiva. E em 88, estou falando de 30 anos atrás, a proibição da união homoafetiva seguia a literalidade do 226, parágrafo 3º, que falava em união entre o homem e a mulher, menino e menina. Isto há 30 anos atrás. Quando esta lei nasceu, ela encontrou fundamento total e perfeito, sob o aspecto de forma e de matéria, na Constituição de 88, que falava em homem e mulher. Só que o que se percebeu com o tempo, com a evolução da sociedade, o Supremo decidiu que a literalidade do 226, parágrafo 3º, deveria ser vista à luz de dois dispositivos. Primeiro, dignidade da pessoa humana, e segundo, proibição de tratamento discriminatório.
E diante desta mudança no sentido interpretativo da disposição, o Supremo passou a entender que a união estável pode ser reconhecida e deve ser reconhecida entre pessoas do mesmo sexo. O que isto significa? Que se observou uma mutação constitucional do artigo 52, inciso 10. O dispositivo não foi alterado por emenda. A literalidade estava mantida. O que se percebeu foi uma mudança no sentido interpretativo. Portanto, houve uma extração de uma norma distinta daquela que era estabelecida no momento há 30 anos atrás. Desta forma, aquela legislação ela deixou de encontrar validade na Constituição e na norma interpretativa e passou a ser inconstitucional. Então, este é um exemplo que já caiu em segunda fase da OAB de inconstitucionalidade superveniente em razão de mutação constitucional. Até aí, talvez muitos já sabiam. Mas o que eu vou querer trazer agora é uma novidade que foi decidida no final do ano passado em relação ao amianto. Isso é um tema novo. Então vamos lá. Vamos ao tema novo. O Supremo decidiu esta questão julgando a ADI 3937. Esse é um assunto novo. ADI 3937. Anotem o precedente. O que aconteceu? Havia uma legislação, uma lei federal que admitia e estabelecia uma possibilidade de uso controlado do amianto. O amianto é uma substância, um mineral usado para fazer telhas de amianto, para fazer materiais de veículos automotores, para fazer caixa de papelão, para fazer um monte de coisa. E quando esta lei foi publicada, há mais de 20 anos atrás, havia um dispositivo que admitia o uso controlado do amianto, que era uma modalidade do amianto, o chamado asbesto branco. Asbesto branco era uma modalidade do amianto. E foi proposta uma ação naquela época e o Supremo julgou improcedente, entendendo que era possível o uso controlado do amianto. O que aconteceu? Diante dessa situação, ou seja, do entendimento de que era possível o uso controlado do amianto, o Supremo foi provocado novamente a discutir algumas leis estaduais que proibiam o uso do amianto. E o Supremo julgou a questão 22 anos depois da primeira interpretação. E o Supremo entendeu que aquela legislação federal que nasceu constitucional, passou por um processo de inconstitucionalidade e reconheceu o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente no caso específico do amianto. Explico. Não houve mudança de nenhum dispositivo da Constituição. Não houve em nenhum momento mutação constitucional. E o tema não se confunde com mutação. O que se observou não foi mudança no sentido interpretativo, porque há 30 anos atrás se prescrevia proteção ambiental, se prescrevia proteção à saúde e nada mudou. O que mudou então? O que mudou foi o substrato fático da norma. É esta expressão, anotem aí. O que mudou foi o substrato fático da norma. Substrato fático da norma. Então, eu estou diante de uma segunda hipótese de inconstitucionalidade superveniente, que é a hipótese de mudança do substrato fático da norma. Não mudou, veja, não se confunde com mutação. Mutação seria mudança no sentido interpretativo do parâmetro. Ele não mudou. Há 30 anos atrás, proteção à saúde
proteção ao meio ambiente é o mesmo que é hoje. Proteção à saúde, proteção ao meio ambiente não mudou, galera. Tudo igual. O que mudou foi o substrato fático da norma que há 30 anos entendia possível o uso controlado do amianto. E depois de 30 anos, a evolução da tecnologia, os estudos que surgiram, passaram a dizer que o amianto, diferente do que se disse há 30 anos atrás, faz mal sim para a saúde e viola o 196, que não mudou, e viola o 6º, que não mudou. Então não é mutação, é mudança no substrato fático da norma. Percebam o que disse o Supremo, ADI 3937. 3937. Depois de 20 anos, né, o que se tem agora é o reconhecimento de que o amianto é um mineral de natureza altamente cancerígena. E, portanto, nenhuma modalidade deste mineral deve ser admitida. E mais, disse o ministro Dias Toffoli, depois de 30 anos, surgiram materiais que podem substituir o amianto, como materiais alternativos, o PVA ou o polipropileno, que não existiam há 30 anos atrás. E ele conclui, aspas, disse o ministro Dias Toffoli, folhas 25 do acórdão, da decisão da ADI 3937. Vou ler para vocês. Olha o texto. Esse conjunto de fatores, quais sejam o consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila. 2. A existência de materiais alternativos, como a fibra de amianto, alternativos à fibra de amianto, a ausência de revisão legislativa da lei federal, revela a inconstitucionalidade superveniente, sob a ótica material, da Lei Federal 9.055 de 95, por ofensa, sobretudo ao direito à saúde, ao dever estatal de redução dos riscos inerente ao trabalho e à proteção ambiental. Vejam, eu estou diante do fenômeno da inconstitucionalidade superveniente, não em razão de mutação do parâmetro interpretativo, porque nada mudou, mas em razão da mudança do substrato fático da norma, que tornou a lei que nasceu perfeita inconstitucional. Olha que interessante. Esta é a novidade que não caiu em nenhum concurso, porque é nova. Os livros de 2018 não tenho conhecimento de terem aprofundado esse assunto. Então é um tema muito novo e que pode ser perguntado na sua prova. E aqui, prova da OAB, prova de concurso público,